Segundo Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, diz assim o texto: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar. Amado Deus e Pai, que neste momento de pregação da Tua Palavra, momento em que o Senhor promete falar ao nosso coração, que o Teu Espírito venha iluminar o nosso entendimento, a fim de compreendermos o Evangelho para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no domingo passado eu me detive nas mensagens da manhã e da noite, na primeira epístola de Timóteo, e nós vimos ali pela manhã o que é o Evangelho. E eu mencionava na semana passada a questão de como a nossa sociedade busca colocar o homem no centro de todas as coisas. E isso está bem aflorado nos nossos dias, mas isso não começou nos nossos dias. Desde a queda, o homem então tem tentado substituir o Senhor como o centro de todas as coisas. Então, quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo com o intuito de explicar a sua missão ali em Éfeso, onde ele tinha sido deixado, Paulo fala a respeito do Evangelho, e quando ele fala do Evangelho, ele mostra que o Evangelho diz respeito a uma pessoa, e essa pessoa não é nenhum de nós, não é nenhum outro homem na história, a não ser o bendito Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós. O Evangelho é sobre Jesus Cristo e é para pecadores. À noite enfatizei como esse Evangelho ele precisa fazer diferença na vida pessoal e no testemunho, quando Paulo chama Timóteo a ser um padrão para os fiéis na palavra, no ensino. Ele deveria ser um padrão em todas as coisas. E o texto de hoje nos fala de outro aspecto da questão do Evangelho, que é agora a sua proclamação. Porque também nesta área de proclamação, a igreja tem deixado o antropocentrismo invadir a igreja, e muitos têm pensado na proclamação e na evangelização, não a partir daquilo que Deus diz na Escritura, mas a partir daquilo que os homens anseiam em seus corações. Como nós vimos já, Timóteo foi deixado ali em Éfeso, a fim de combater os falsos ensinos e estabelecer uma liderança. E agora na segunda epístola, Paulo volta a incentivar a Timóteo que reavivasse o dom que havia nele. Veja no versículo 6 e 7 aí do capítulo 1, volte um pouquinho aí a sua Bíblia. Por esta razão te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E para que Timóteo conseguisse agir desta forma, ele deveria permanecer na boa doutrina. E Paulo fala isso também lá na primeira epístola, nós vimos na semana passada. Permanecendo na sã doutrina, Timóteo salvaria tanto a ele mesmo, quanto aqueles que o estavam ouvindo. E sabendo disso, você tem aqui no capítulo 4, um contexto bastante interessante. Você tem o contexto de Timóteo combatendo o falso ensino, e o contexto, a partir aí do versículo 14 do capítulo 3,
aponta para a autoridade da palavra de Deus, veja a partir do verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, e de que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Para que haja salvação, a pessoa então precisa atentar às sagradas letras, ao ensino da doutrina revelada pelo Senhor, que foi dada pelo Senhor, e assim Timóteo deveria proceder. E então Paulo fala de forma bem categórica acerca da autoridade dessa escritura. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo, então, é lembrado aqui por Paulo que a doutrina dada pelo Senhor é completamente suficiente para transformar a vida do homem, e não somente isso, para formar neste homem o caráter do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, o contexto é a luta de Timóteo contra o falso ensino que atrairia a muitas pessoas, porque era justamente isso que os homens iriam procurar. Diz aqui no versículo 3, que haveria um tempo, do capítulo 4, que os homens então não suportariam a sã doutrina. Chegaria um tempo em que esta doutrina que salva o homem, por meio da aplicação do Espírito Santo, ou seja, pela fé em Jesus Cristo, não seria tolerada por muitos homens. Mas a despeito disso, Timóteo está sendo exortado aqui a permanecer firme nisso. Permanecer firme neste propósito, e assim precisa ser a igreja de Deus, e este é um lembrete que precisa estar no coração de cada crente nos dias de hoje, porque com as mudanças na sociedade e com esta questão antropocêntrica cada vez mais aflorada, muitos de fato estão tentando outras maneiras a fim de alcançar os eleitos de Deus. Essa semana mesmo, eu recebi no e-mail aqui da igreja uma proposta para aumentar o número de fiéis. E aí eu fui ler a proposta para aumentar o número de fiéis. Estava lá o camarada dizendo que a igreja faria uma parceria com essa empresa que ofereceria aos membros da igreja alguns serviços com desconto, incluindo funeral pet, incluindo cuidados com o pet e vários outros tipos de serviços com muito desconto. Já imaginou o que é isso? A igreja atrair pessoas pela quantidade de descontos e serviços que ela está oferecendo a essas pessoas? Pois é uma proposta assinada por uma empresa e enviada para igrejas. E você duvida que há muitas igrejas que estão abraçando esse tipo de coisa? Se não houvesse, não haveria o oferecimento. Só há esse tipo de propaganda porque existe a demanda. Infelizmente, existe a demanda. E é por isso que o que Paulo diz aqui a Timóteo precisa ecoar no nosso coração, e aqui você aprende sobre como evangelizar. Como é que a igreja procede nesse trabalho de proclamação da boa nova do Evangelho. E a primeira ordenança de Paulo aqui é: a igreja precisa se submeter à Escritura. Dê uma olhada aí, eu vou ler no versículo 1 até a parte A do versículo 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Veja o que Paulo está fazendo. A primeira coisa que ele diz a Timóteo, depois de falar da autoridade da Escritura, ele diz agora: eu te conjuro perante o Senhor, que há de julgar vivos e mortos. Paulo tem em mente aqui aquilo que acontecerá na vinda do Senhor.
Quando o Senhor retornar, haverá um juízo de todos os homens, quando for manifesto o reino de Deus e o poder do Senhor Jesus Cristo glorioso. Um dia o Senhor julgará todos os homens, todos se apresentarão diante do tribunal de Deus, e até que isso aconteça, a igreja precisa pregar a palavra. A igreja precisa anunciar aos homens o evangelho. E essa ordem que Paulo está dizendo aqui, quer seja oportuno, quer não, ou como diz em outra tradução, a tempo e fora de tempo. A igreja precisa se ocupar com esta proclamação e para isso ela precisa se submeter àquilo que a Escritura diz. Afinal de contas, Paulo já disse aqui no contexto, como eu apontei, que é a Escritura suficiente para tornar o homem perfeito. O que quer dizer então que o homem está num estado de depravação. Nós sabemos por conta da queda de Adão. Agora, com a restauração do seu coração, por meio da fé em Jesus Cristo e a aplicação da palavra de Deus, este homem vai a cada dia se tornando mais parecido com o seu Senhor, vai se tornando perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que quer dizer que aquele refrão que nós repetimos, aquele moto que nós repetimos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, deve ser algo de fato verdadeiro na vida de cada crente. E isso precisa ser verdade no aspecto individual, na vida de cada crente, e isso deve ser verdade na vida da igreja coletivamente. É muito importante atentar para a forma, para a maneira como o Senhor tem estabelecido chamar pecadores ao arrependimento. Lembre que quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele vai dizer que aprove a Deus chamar os que creem pela loucura da pregação. E infelizmente, esse método estabelecido pelo Senhor tem caído cada dia mais em desuso, porque nós começamos a querer inventar outras formas de alcançar o coração do pecador, e muitos com o discurso de que nos dias de hoje só a palavra não cumpre esse propósito. Nós precisamos oferecer algo mais, talvez aí um cuidado para o pet. A palavra de Deus é um instrumento para que Deus chame pecadores. Quando ele escreveu aos Romanos, ele foi também categórico: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E é por isso que Paulo estava tão preocupado ali, ao escrever a epístola aos Romanos, de levar a palavra de Deus onde Cristo ainda não tinha sido pregado. Quer ver? Volte lá na epístola aos Romanos, vai lá no capítulo 10. Romanos capítulo 10, veja o que ele fala aí a partir do verso de número 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E então vem algumas perguntas. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E Paulo aqui na Epístola aos Romanos, ele tem essa preocupação, dizendo que não foi ainda em Roma, porque aqueles irmãos já haviam recebido o Evangelho. Mas agora que ele estava querendo chegar a um lugar ainda mais longe, ele queria chegar na Espanha. Ele diz: eu pretendo passar por Roma, eu pretendo ter algum contato com vocês, ter alguma comunhão com vocês, e eu espero que vocês me enviem para a Espanha. E a ideia ali é de auxílio da igreja de Roma, nesse trabalho de proclamação de Paulo. Mas o que ele quer fazer é
pregar a Cristo onde ele ainda não foi anunciado. E esse ensino de Paulo, ele está em acordo com a ordem de Jesus, que na comissão disse aos seus discípulos que deveriam pregar o evangelho a toda criatura e que para isso eles iriam pelo mundo. Onde quer que eles estivessem, eles deveriam proclamar a palavra. A igreja, em seu trabalho de evangelismo, ela precisa submeter-se às escrituras, e a escritura ordena a pregação, a proclamação. Mas essa proclamação precisa ter um caráter também fiel, e este é o segundo aspecto que Paulo aborda aqui. A igreja, em seu trabalho de proclamação e de evangelismo, precisa ser fiel quando anuncia a boa nova do evangelho. A partir da parte B aí do verso 2, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que os homens não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E a expressão usada por Paulo aí é interessante: longanimidade e doutrina. A ação de Timóteo deveria ser de fidelidade e zelo, aquilo que diz a Escritura. Ele não deveria proclamar qualquer mensagem. A igreja tem uma mensagem bastante específica. A mensagem é antiga, é uma novidade. Sempre que você vir alguém trazendo alguma novidade que encontrou da Escritura, desconfie. A mensagem da Escritura é bastante antiga e bastante eficaz. A doutrina estabelecida por Cristo na Escritura não precisa de ajustes. Lá na primeira epístola, Paulo já havia orientado Timóteo a ter cuidado dele mesmo e da doutrina, porque é dessa forma que Timóteo então seria santificado e seria um instrumento para santificar a igreja. Mas não é só isso, é por meio da doutrina que novos crentes eles vêm para a igreja. Agora não me entenda mal, por vezes nós ouvimos essa expressão doutrina e achamos que ao proclamar o evangelho nós precisamos falar aos homens sobre infra ou supralapsarianismo. Nós precisamos falar ao homem sobre os decretos eternos do Senhor. Não é sobre isso que eu estou falando. Nós também dizemos e chamamos corretamente isso de doutrina. Eu não estou falando que nós precisamos explicar a união hipostática, pelo menos não desta forma, aos homens. Mas isso é doutrina. Porque esses nomes são nomes que a teologia deu àquilo que está na Escritura e revelado na Escritura. Quando você proclama a Escritura, você está proclamando sim a doutrina de Cristo. E é claro que você precisa ter conhecimento disso que eu falei agora, de tudo isso que eu falei agora. Porque é isso que irá nortear, inclusive, o seu entendimento daquilo que a Bíblia diz. Mas quando você prega aos homens, você anuncia o evangelho bendito de Cristo Jesus, tal como está aqui revelado nas Escrituras, explicando as passagens dentro dos seus contextos, a fim de que o Espírito Santo de Deus se utilize da pregação e traga os pecadores ao arrependimento. Depois que eles se arrependerem, eles vão entender os pormenores doutrinários. Eles vão entender o que é a eleição, o que são os decretos e todas as demais doutrinas. Mas quando você proclama fielmente, você está pregando a doutrina de Cristo. É por isso que você tem de forma clara esse aviso. Quando Jesus proclamava,
os homens se maravilhavam da sua doutrina. E o que Jesus estava fazendo ali, geralmente pegando o Antigo Testamento e explicando. No Sermão do Monte, Jesus está pegando a lei do Senhor, explicando e aplicando ao coração dos pecadores. A lei que mostra o estado terrível do homem, para que este homem agora venha a Cristo. Como eu disse, a lei que condena o homem, a fim de que o Evangelho anuncie aquele que cumpriu toda a lei no lugar de pecadores, para que estes possam ser salvos da ira vindoura. Timóteo precisava estar atento ao ensino, à doutrina, porque Paulo está dizendo que haveria um tempo em que os homens iriam se cercar de outros tipos de mestres. Não estes que falavam segundo a doutrina, mas homens que falavam segundo fábulas. Homens que falavam exatamente aquilo que eles queriam ouvir. Como eu tenho enfatizado aqui no decorrer dos tempos, o nosso coração nos governa. O que governa o coração, governa a vida. Quem sabe o que governa o seu coração, governa você. Consegue te ganhar, consegue te comprar. E é assim que falsos mestres ganham seguidores. Falando aos seguidores aquilo que eles querem ouvir. E às vezes a gente olha para aquilo que está acontecendo à nossa volta no evangelicalismo e diz assim: como é que pode alguém acreditar que se comprar um objeto que quer que seja, um sabonete ungido, um cajado ungido, ela vai conseguir alguma coisa? Você não sabe como que alguém acredita nisso? Ele anseia ter essas coisas. E agora alguém anunciou um objeto que pretensamente dará a ele estas coisas. Por que não tentar? Quando o homem anseia por algo, ele às vezes baixa tanto o critérios que muitas vezes ele manteve a vida inteira, e que agora ele fala, não custa tentar. Você encontra isso quando você tem pessoas, por exemplo, em situação de doenças terminais, que já tentaram de tudo, que já foram desenganados pelos médicos, que nunca foram a uma igreja, que nunca pensaram em religiosidade, mas que se submetem, por exemplo, a sair da sua cidade para ir em outro estado, onde tem um homem que faz uma cirurgia espiritual, e ele pega uma faca de cozinha e corta a barriga da pessoa e faz ali essa cirurgia. E você vê pessoas cultas e inteligentes se submetendo a isso. Você fala, isso é uma loucura. Pessoas que no outro tempo, céticas. Você sabe o que é isso? Não é que a pessoa deixou de ser cética de uma hora para outra. No fim das contas vai que dá certo. Eu não tenho mais nenhuma chance. Eu já estou desenganado. Eu já vou morrer mesmo. Não vai fazer mais mal do que o mal que eu estou sofrendo. Vamos tentar. E os homens começam a tentar várias coisas esquisitas. E a se submeter a vários tratamentos esquisitos. Então, quando você olha aqui, Paulo falando a Timóteo, nos últimos tempos, os homens irão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Estes mestres sabem muito bem quais são as cobiças do coração do homem. E é por isso que eles dizem, venha para o Evangelho, venha para a minha igreja, você vai ganhar dinheiro. Venha para a minha igreja, você nunca mais vai sofrer. Esse é um anseio do homem, não sofrer. Eles querem ouvir essa mensagem. E agora alguém se apresenta dizendo que há essa possibilidade, tão perto assim. Os homens são pescados conforme os anseios do seu coração. Falsos mestres sabem fazer isso. E é por isso que a igreja precisa se manter firme
naquilo que Deus diz que irá fazer e na forma como Deus disse que iria alcançar os eleitos. O problema é que muitas vezes nós não confiamos nisso. Não confiamos que Deus é poderoso para salvar pecadores. Mesmo Ele já tendo salvado a nossa vida pela pregação do Evangelho. Porque para minha mãe não basta só isso. Comigo isso funcionou, mas com a minha mãe tem que ser algo mais. Ontem eu escutei de uma pessoa, uma pessoa visitando a gente. Depois que a gente saiu aqui do Fé e Ciência, que foi muito bom, por sinal, uma pessoa falou assim: meu marido tinha que estar aqui. Se ele estivesse aqui, talvez ele de fato se convertesse, porque o meu marido ele precisa de uma coisa mais intelectual. E veja, nós promovemos uma programação para falar a respeito da razão e de que a fé não é sem sentido, mas as pessoas não vão ser convertidas ao ouvir algo mais intelectual. Elas serão convertidas à medida em que o Senhor transformar corações. O coração transformado receberá o Evangelho. Um coração de pedra vai se cercar de mestres segundo as suas cobiças, vai ouvir ou vai procurar aquilo que eles tanto anseiam. Então, Paulo está dizendo isso depois de ele faz esse apelo a Timóteo, porque ele sabe que Timóteo conhece desde a infância as sagradas letras que podem tornar o homem sábio para a salvação. Paulo está exortando Timóteo a ter a mesma atitude que ele mesmo mantinha para com o Evangelho. Só para que você se lembre, 1 aos Coríntios, capítulo 1, Paulo já havia dito: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo, e este crucificado. Paulo nunca tentou agradar o seu público e falar aquilo que o seu público queria escutar. Ele tinha uma mensagem, e essa mensagem dizia respeito a Jesus Cristo. Foi o que ele falou lá na primeira epístola. O Evangelho diz respeito a Jesus Cristo, a obra gloriosa do Salvador. Então você precisa confiar no Evangelho. É o Evangelho o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E quando a igreja faz isso, quando a igreja se submete à Escritura, quando a igreja é fiel na proclamação, a igreja precisa continuar dependendo do seu Senhor. Veja o verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Paulo exortou ou alertou Timóteo aqui quanto ao fato de os homens se recusarem a ouvir a verdade. Isso é um fato, isso acontecerá. As pessoas não irão querer ouvir a sã doutrina, mas ao mesmo tempo Paulo falou: fique firme na sã doutrina. Então Timóteo podia dizer: mas como então que eu vou alcançar esse pessoal? Se o homem não quer ouvir a sã doutrina, a única coisa que eu tenho para oferecer é a sã doutrina. Como que eu alcanço essas pessoas? Você está então diante de uma tentação de tentar um outro meio para alcançar tais pessoas. E Paulo então diz: diferente de tudo isso, você seja sóbrio, suporte aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o seu ministério. Timóteo não ia se afastar do objetivo que Deus tinha para ele e já tinha determinado para ele. Timóteo deveria permanecer muito bem firmado no seu propósito, ainda que em princípio ele não visse nenhum resultado. Porque o grande problema que leva as igrejas a deixar de confiar no Senhor é começar a ser fiel na proclamação, e entra ano e sai ano,
e as coisas parecem não mudar, e pessoas parecem não converter, e os membros da igreja parecem não estar crescendo. Deve ter outra coisa para se fazer. Deve ter outro método, outra ideia. É por isso que, entra ano, sai ano, você tem um livro novo sobre crescimento de igreja. O que fazer para a sua igreja crescer? Esse é o anseio do coração que não confia no método do Senhor e que não depende do Senhor. Mas Timóteo está sendo exortado aqui a cumprir cabalmente o seu ministério diante de um público que não queria ouvir o que ele tinha a dizer. E para se manter fiel neste momento, só mesmo dependendo do Senhor, confiando que aquilo que Deus disse que iria fazer, Ele irá efetuar. Ele não cobra da igreja resultados, Ele cobra da igreja fidelidade. Os resultados são dele. É o Senhor mesmo que está ajuntando os seus eleitos e que continuará procurando as suas ovelhas, com a promessa de que Ele reunirá todas as suas ovelhas, a fim de haver um só rebanho e um só pastor. Para que Timóteo conseguisse cumprir cabalmente o ministério, ele deveria entender que o Senhor salvaria quem Ele quisesse pela palavra. Essa palavra que Paulo já disse aí nos versos 16 e 17, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas muitos têm confiado nos métodos, na forma. A igreja precisa depender do seu Senhor. Meus irmãos, nós temos visto as palavras de Paulo se cumprindo em nossos dias. Homens procurando igrejas que digam a eles aquilo que eles querem ouvir. Pessoas que mudam de igreja com muita facilidade, assim que a palavra de Deus começa a incomodar os seus pecados de estimação. Porque se é verdadeiro em relação àqueles que estão fora da igreja e que ainda não foram alcançados, muitos tentam mudar o evangelismo e oferecer coisas boas, isso é verdadeiro também para os que já estão dentro da igreja. E que a despeito de já terem sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo, continuam muitas vezes querendo mestres que falem o que os seus ouvidos querem escutar. É por isso que eu tenho, ao longo dos anos, dito que muitas pessoas amam muito a doutrina, a sã doutrina, até o momento em que a sã doutrina começa a incomodar o pecado delas. Porque enquanto a sã doutrina está incomodando o pecado dos outros, está tudo bem. Mas quando a doutrina encontra o meu coração, e eu preciso mudar, e mudar é difícil muitas vezes. Às vezes eu mudo mesmo, mas é de lugar, é de igreja. Eu vou para algum lugar onde eu não escute isso, porque eu não quero mexer nessa área da minha vida. Eu estou lidando bem com a minha vida do jeito que está. Muitas vezes isso tem acontecido, e é por isso que é indispensável a igreja continuar firmada naquilo que Paulo está estabelecendo aqui a Timóteo, sendo submissa à Escritura. Nós fazemos aquilo que Deus diz, porque a palavra de Deus é um instrumento para chamar pecadores ao arrependimento, e a igreja não pode negociar essas coisas, tentando atrair as pessoas por outras razões. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando a nossa igreja ainda tinha bem menos, tinha
umas 40 pessoas, eu acho. E passávamos por uma situação muito difícil. Eu chamei, eu não, né? O conselho chamou a executiva do presbitério para vir aqui, e a gente foi explicar a situação da igreja, por que a igreja não estava mandando a sua verba ao presbitério, quais eram as dificuldades que a gente estava enfrentando. E uma pessoa disse assim: sabe o que está faltando, Milton? E o conselho estava todo na sala ouvindo. Vocês precisam colocar uma bateria nessa igreja. Os que estão agora e que veem a bateria aqui na frente, vão assim, mas que negócio é esse? Quando eu cheguei na Praia do Canto, não havia bateria na igreja, né? Era uma decisão da igreja, à época, entendia que não precisava bateria. Quando eu vim para a igreja, me perguntaram isso: o que o senhor acha de bateria? E a minha resposta foi que eu geralmente não tenho problema com bateria, mas com baterista, que baterista não costuma ser muito crente, não, eu brinquei. E aí depois eu falei: eu toco bateria, não tem problema nenhum com bateria. Mas eu também não vejo problema algum em uma igreja não ter bateria. E assim foi durante muitos anos. E aí quando eu ouvi essa pessoa dizendo isso, eu falei: irmão, se a gente colocar uma bateria aqui, porque ele falou assim: se você colocar uma bateria aqui na igreja, você vai atrair jovens. Então, assim, o problema é que se a gente colocar uma bateria e os jovens vierem para a igreja por causa de bateria, a igreja aqui do lado vai colocar um agogô. Aí eu vou ter que botar um aqui também. E aí a igreja ali vai botar um pandeiro, e eu preciso colocar um aqui também. E aí a igreja vai começar a encher de instrumentos à medida em que as outras atraem os outros com isso. Nós não queremos jovens aqui que estão interessados em bateria. Nós precisamos de jovens que estão interessados na palavra de Deus. E como eles não sabiam que eu tocava bateria, eles disseram assim: é porque você não gosta de bateria. Não é esse o ponto. A bateria pode ou não pode estar aqui. O violão pode ou não pode estar aqui. O piano pode ou não pode estar aqui. O que não pode deixar de estar aqui é uma exposição fiel da Escritura. Nós precisamos ser fiéis à mensagem que o Senhor tem deixado no decorrer dos séculos. Mas as igrejas querem alcançar com ação social, oferecendo serviços. Precisamos nos submeter à Escritura, sendo fiéis na pregação, dependendo do Senhor. Se Ele não transformar corações, meus irmãos, uma igreja pode ter a melhor banda, a melhor estrutura, um ar-condicionado que consegue captar exatamente o momento em que você começou a sentir frio e regulou sozinho. Ou aumentou, né? Ficou mais frio quando você começou a sentir um pouquinho de calor. O som se regula sozinho para não ferir o seu ouvido. Você pode ter de tudo na igreja e um monte de ímpio congregando, achando que está adorando a Deus. Porque Deus decidiu salvar pela loucura da pregação. É a palavra de Deus, a autoridade da igreja para estabelecer doutrina, para estabelecer como nós cultuamos, para nos ensinar como nós proclamamos. Confiados no Senhor, sejamos fiéis e aguardemos aí que o Senhor cumpra os seus propósitos no decorrer dos tempos, chamando aqueles que são dele à salvação eterna, para que amem a Cristo Jesus, nosso Redentor. Vamos orar.